para recordar, né, na semana passada nós vimos o início, né, o início, né, da igreja, né, com a descida do Espírito Santo no Pentecostes, né, vimos o período de perseguição que a igreja sofreu, a expansão do Evangelho, as viagens de Paulo, né, e hoje nós vamos, né, falar a respeito, né, depois que a igreja cresce, que o Evangelho se expande, né, das epístolas, né, das cartas que foram enviadas para as igrejas, né, com a missão, né, com a intenção de orientar essas igrejas após o estabelecimento de muitas delas, né. Na semana passada nós vimos que com a descida do Espírito Santo no Pentecostes, os servos do Senhor foram capacitados pelo poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho, para anunciar, para cumprir o ID que estava lá em Mateus, né, que Jesus comissionou os seus discípulos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Só que na semana passada a aula ficou muito em mim aqui, né? E eu estava assim meio aéreo na semana passada, eu tinha tomado um remédio, né? Estava meio disperso, né? Mas aí ficou só em mim aqui, né? Mas hoje nós vamos tentar fazer diferente, porque eu vi que ficou muito monólogo, né? E eu não cheguei em casa, conversei com a Adilete e a lição hoje não foi boa, não gostei, né? Se eu não gostei, imagina os irmãos, né? Então, nós, como eu falei para os irmãos, nós vamos falar então a respeito das epístolas e o Apocalipse, né? A igreja, a expansão do cristianismo e a esperança final. E aí, já vou iniciar fazendo um questionamento. Como eu disse, hoje não vai ficar só em mim, né? Irmãos, vocês viram que nós vimos, né? Porque nós somos resultado disso que os primeiros cristãos, a igreja primitiva fez, né, de proclamar o Evangelho. E a gente viu que a igreja primitiva ela sofreu muitas perseguições, né, de todos os tipos. A carta de Paulo foi escrita já Paulo preso. Meu irmão, pode diminuir um pouco aí desse, não sei se isso aqui é médio, agudo, tem uma mistura aí, né? Só dá uma baixadinha aí, ok? Então, a igreja primitiva, pronto, esse é o ponto, bem aí, meu irmão. A igreja primitiva, ela passou por muito sofrimento, por muita perseguição, né? E aí a pergunta que fica né, diante de tantas perseguições, de prisões, de mortes, como que a igreja conseguiu sobreviver? Né? Esse primeiro questionamento para a gente refletir aqui e já iniciar com os irmãos participando e a gente não ficar aqui somente em um monólogo. Quando a gente vê sociedades que são mais repressivas, a primeira coisa que ela faz para tentar calar o povo é reprimir, mesmo com prisão, com açoite, com censura, com um monte de ações que visam o enclausuramento, né, a abafar qualquer movimento que esteja se querendo crescer. E a igreja primitiva não foi diferente, né? Nós vimos que o Evangelho foi pregado apesar de todo o sofrimento que os servos do Senhor sofreram. Então a pergunta é, se a igreja primitiva ela enfrentou perseguições, enfrentou prisões e mortes, né, como foi que essa igreja sobreviveu? Por que a igreja primitiva sobreviveu? Por que nós estamos aqui hoje como resultado, né, do trabalho que foi feito naquele momento? Cric, cric, cric. O irmão Fernando disse que vai participar ali. Já, ele respirou assim, é para tomar fôlego para falar.
Então, a igreja cresceu porque a obra é de Deus, não foi por capacidade humana. Mais algum irmão? Mas o irmão Fernando resumiu tudo, né? O fato da igreja ter sobrevivido a tudo isso, né, é porque a igreja ela não cresceu por força humana, por força política, por conchavos, né, por associações. A igreja cresceu não porque tinha um exército poderoso à sua frente. Nós vemos que o Império Romano, que é quem reprimiu a igreja com toda a força, com toda a violência, no período em que a igreja primitiva ela surgiu, esse mesmo Império Romano que dominou o mundo praticamente inteiro, se esvaiu, não existe mais, né? Ficou pelo tempo. E a igreja do Senhor que surgiu ali com um pequeno grupo de pessoas, né, e esse grupo foi crescendo, essa igreja se expandiu, né? Era uma igreja que não tinha, era um povo que não tinha, além de não ter um exército, né, além de não ter força política, não tinha também poder econômico, né? Nós vemos já no ministério de Jesus, quando Jesus está com seus discípulos, a alimentação ela é providenciada diariamente, né, através mesmo das doações. Tem uma música não sei quem fez, mas quem deixou ela famosa, né, foi 4x1, né, que fala sobre 5 pães e 2 peixinhos, que mostra justamente é um exemplo disso que eu estou falando aqui, de como que os irmãos eram sustentados no ministério de Jesus, né, as pessoas doando alimentos, outros doavam recursos e assim a igreja ia. Então a igreja ela não cresceu porque tinha força política. Quem tinha força política era o inimigo da igreja, no caso, os romanos, né? Não tinha um exército, ela não tinha poder econômico, mas a igreja tinha o poder do Espírito Santo de Deus, né? Lembram lá? Mas recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e vocês serão o quê? Minhas testemunhas, né? E o que os cristãos fizeram, né? Os primeiros cristãos, os primitivos fizeram foi nada mais, nada menos do que testemunhar a respeito de Cristo, né? Serem representantes, testemunhas de Cristo aqui na terra. Lá nos embaixadores tem 5 requisitos, né, que os embaixadores precisam cumprir para se tornarem embaixadores, né? O primeiro requisito deles é saber o significado de embaixador e embaixador do rei, né? Qual é o significado de embaixador, Tiago? Aquele que representa seu governo em outro país. E embaixador do rei? É aquele que representa Jesus Cristo aqui na terra. Por que eu estou falando disso? Porque o que os primeiros cristãos fizeram, o que os irmãos da igreja primitiva fizeram, foi nada mais, nada menos do que serem embaixadores do Rei Jesus, embaixadores de Jesus Cristo, representantes de Jesus Cristo, testemunhas de Jesus Cristo por onde quer que eles fossem, né? Então, essa igreja cresceu, né, mesmo com tanto sofrimento, mesmo sem ter a força política, né, mesmo sem ter exército, sem poder econômico, por conta do Espírito Santo, né? O cristianismo ele nasceu pequeno, quando a gente olha para o lado humano, mas Deus sustentou a sua igreja por quê? Porque a igreja é dele. Aí voltando à questão da música de novo, né? Tem uma música do finado Diante do Trono, né, que dizia, né, Ana Paula Valadão cantava, né, quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz tudo o que determinou em seu coração, capacita os chamados, fortalece os seus braços, pois a obra é dele e não falhará, né? Um exemplo, né, disso que nós vemos aqui. Por que a igreja cresceu? Mesmo sendo um pequeno grupo que humanamente não tinha forças para seguir em frente. Porque a igreja era sustentada por Deus, né? Mesmo em meio às dificuldades, Deus ele está sustentando a sua igreja, né? E aí, irmãos, é nesse contexto aqui que nós vamos ver a respeito da expansão do Evangelho,
certo? Nós vemos que o evangelho se expandiu, nós vimos as viagens missionárias que foram até Roma, e a partir de Roma, né, alcança, né, muitas outras cidades que foram importantíssimas ali para a fundamentação, para a fundação, né, e também para a expansão do evangelho. Nós vamos ver que a igreja enfrentou desafios, né, como nós vimos aqui, as perseguições que a igreja sofreu, e ela enfrentou desafios, tanto desafios externos com as perseguições, quanto desafios internos, né, as discussões, as heresias, né, os pecados que estavam dentro da igreja. E as epístolas, né, as cartas, elas vieram justamente para fortalecer a igreja. As cartas, elas vieram na intenção de corrigir os erros, né, de ensinar a verdade e de fortalecer os cristãos, né. E aí, por fim, nós temos o livro de Apocalipse, né, que talvez desperte medo em alguns, né, mas a mensagem de Apocalipse não é a mensagem que vai trazer medo, mas vai trazer esperança, né? Eu falo que traz medo porque eu me lembro quando eu era adolescente, e não era convertido ainda, eu tinha um pavor, um medo extremo, somente dessa expressão Apocalipse. Eu não sei se isso foi fruto dos X-Men, né? Na época eu assistia muitos X-Men e tinha um personagem nos X-Men chamado Apocalipse, né? Como fazendo uma alusão mesmo à destruição, ao juízo final, e ele era muito poderoso. Então, eu acho que eu fazia alusão a isso, né? E eu tinha um medo terrível do nome Apocalipse, né? Porque é o juízo, é o período também do juízo final, né? Que a Bíblia fala, mas é um período de esperança, né? Porque no livro de Apocalipse ele vai revelar que Cristo reina, né? Vai mostrar justamente a ascensão de Cristo, né? E o reino eterno de Cristo que será implementado. Então esse aqui é um resumo, né, da nossa lição de hoje. Só para a gente, continuando ainda nesse slide aí, aqui, irmãos, nós temos aí 4 áreas, né, que são colocadas aqui, né? Fala a respeito da expansão do evangelho, né, que o evangelho se espalhou, né, para ficar aí linkado com o que está no texto. Não sei se hoje foi entregue para os irmãos não, né? Aquela apostilazinha, né? Mas nós temos essas 4 áreas aí, né? O evangelho se espalhou, né? Nós temos visto que a igreja ela enfrenta desafios, vemos as cartas, né? As epístolas, e a parte final aí da esperança. E aí a pergunta que vem para nós, para a gente ter mais uma vez a participação dos irmãos, olhando para essas áreas aí, meus irmãos, nós podemos ver alguma semelhança com a igreja hoje, né? Qual dessas áreas aqui pode, segundo os irmãos, de acordo com a percepção dos irmãos, se assemelha à igreja hoje? A igreja ela continua crescendo, a igreja enfrenta problemas, né? Nós temos algum tipo de orientação nos dias de hoje, né? Qual que é a nossa esperança? E aí, eu quero ouvir os irmãos, quero que os irmãos se posicionem aí, senão, né, vou ficar eu aqui de novo, novamente, outra vez, né? Só aproveitando aí a deixa que o irmão Osnildo trouxe, né? Eu não estava me lembrando, né? Mas falando aqui de crescimento, né, da igreja, a igreja continua crescendo. Aquele vídeo, acho que os irmãos não sei se tiveram a curiosidade todos de ver, mas eu coloquei um linkzinho lá no grupo da igreja de um vídeo que mandaram para mim ontem, né? E eu fiquei feliz porque eu não me lembrava mais daquilo, de jeito nenhum. Aquilo tinha saído da minha da minha memória. E os irmãos
da juventude em corrente estavam assistindo aquele vídeo ontem, aí a Flávia mandou para mim aquele vídeo, né, que eles estavam lá numa reunião dos jovens e estavam assistindo aquele vídeo, não me falaram por quê, mas creio eu que na intenção justamente de mostrar o trabalho que já foi feito e a força que a juventude tem, não é à toa que a palavra de Deus nos diz, né, jovens, né, eu vos escrevi porque sois fortes, né. Mas por que eu vou aproveitar a deixa do irmão aqui para falar a respeito do crescimento do Evangelho? Em 2008, nós começamos um movimento aqui, impulsionados por Deus, pelo Espírito Santo, mas com a chegada do Orestes aqui, né? Hoje pastor Orestes, mas na época era então pastor Orestes. Orestes, na época, era presidente da Jubapi, né, da Juventude Batista Piauiense, e havia um distanciamento naquele momento muito grande entre as igrejas, entre as juventudes, e o Orestes se destacou de Teresina para cá e começou a andar de igreja em igreja, tentando reunir a juventude para que a gente se fortalecesse. E aí, a partir daí, nós começamos um movimento, né, de união das igrejas, de unidade das igrejas aqui no extremo sul do Piauí, né, com atividades, em várias cidades, e planejamento decenal, um planejamento para 10 anos. Então, nós nos reunimos e pensamos, estamos com essa situação, nós queremos mudar a realidade. Era um período que a gente tinha dificuldade, por exemplo, de pastores para assumir ministérios aqui. Então, a própria igreja passou por essa dificuldade. Aí, nesse período, chegou o pastor Luiz Walter. Não sei quem de vocês conhece aqui também o Luiz Walter, missionário, hoje também pastor, vindo de Goiânia para cá. E aí nós nos reunimos e um dia em uma reunião lá em Corrente, né, nós fizemos um planejamento a respeito da igreja que nós éramos, né, como Jubesp, Juventude Batista, e também como a IBESP, né, a Associação das Igrejas Batistas do Extremo Sul, e fizemos um planejamento. O que a gente pode fazer para fazer com que o crescimento do Evangelho aconteça de fato aqui no sul do Piauí, né? E aí começamos a pensar, vamos criar alguns movimentos. Aí nós tínhamos lançando as redes, né, que eram encontros de jovens, né, de igrejas, que isso teve até pouco tempo, né? Não sei se, acho que a Beneza não chegou a vivenciar isso, mas havia as redes, as trincas, né? Trincas era o encontro de 3 igrejas, então no mesmo período 3 igrejas próximas se reuniam, né? E aí nós fazíamos impactos evangelísticos. Aquele do vídeo foi um que aconteceu em Cristino Castro, em 2010, onde nós, num movimento de revitalização da igreja de Cristino Castro, nós fizemos aquela atividade onde trouxemos médicos, enfermeiros, dentistas, tudo gente da igreja, das igrejas da região. Inclusive tem uma senhora que aparece lá, que é Estelita Guerra, né, ex-prefeita, né, de Curimatá, e que morreu num acidente de carro trágico aqui na região, ali próxima a Floriano. E ela veio de Curimatá para cá para nos ajudar. E hoje nós vemos o trabalho de Cristino Castro fruto disso, né? E está lá firme, forte, graças a Deus, né? Na época teve uma missionária que veio para assumir o trabalho, aí a partir daí nós, dentro desse planejamento, surgiu a ideia de criar um seminário aqui na região, né? E aí foi trabalho de Orestes, do Luiz Walter e da convenção, conseguiram trazer um seminário, né, para Curimatá, né? E fruto desse planejamento nós tivemos pastor Fábio, pastor Hans, pastor hoje que é de Cristino Castro, Milena, e eu esqueci o nome do pastor Jonas, Lucas, Eliardo, enfim, e tem muitos outros espalhados pelo Piauí todo, fruto desse trabalho, né, que nós começamos aqui de 2008 para 2010, né, e ele veio até mais recente, né, mostrando que o Evangelho ele cresce. Quando Deus está à frente, né, quando somos capacitados pelo Espírito Santo de Deus, né, a obra cresce. Então, respondendo novamente aquela pergunta, como que um povo tão pequeno, tão sem expressão social e econômica, política, bélica, conseguiu fazer com que o Evangelho se espalhasse pelo mundo?
por conta mesmo do Espírito Santo de Deus. E nós somos reflexo disso, né? Quando a gente se coloca à disposição, Deus capacita aquele que Ele chama, né, e fortalece os seus braços e a obra anda, né? Pronto, pode passar o slide aí, meu irmão. Isso. Agora nós vamos então para o primeiro ponto, que vai falar a respeito da expansão do Evangelho, né? O Evangelho ele saiu aí de Jerusalém, como diz, né? Jerusalém, Samaria e até os confins da terra aqui. Tem um confim mais longe do que o sul do Piauí, só o sul do Acre, né? E eu fui lá também, Então, falando aqui do sul do Acre, aí a gente vê a nossa região aqui tão difícil. Se meus irmãos forem para o Acre, os irmãos vão ver que lá é muito mais complicado e o evangelho lá é muito grande, né? A quantidade de pessoas no norte do país, de crentes, né, no norte do país é muito grande. A Igreja Batista é muito grande lá e muito forte. A Assembleia de Deus, se ela é forte aqui, lá ela é 10 vezes mais forte, né? A Igreja Batista Regular, que eu acho que os irmãos nunca nem ouviram falar nesse nome, né? Mas existe uma igreja chamada Igreja Batista Regular, que é extremamente tradicional. Bater palmas é pecado, né? Hoje, essa igreja é muito forte no norte do país. Então, é uma região muito difícil, mas que o Evangelho chegou, né? Tem um irmão que eu não me lembro o nome dele hoje aqui, mas um irmão que ele tinha um tecladinho, um teclado, uma mochila e muita força de vontade, e eles, lá da igreja que a gente congregava, na Igreja Batista da Família, e ele saía, chegava para a igreja e dizia: meus irmãos, eu vou para a viagem missionária, para tal comunidade, né? Só preciso que os irmãos me ajudem. E ele ia com as comidas em conserva, lá o pessoal usa muito enlatado, porque taca lá não sei quantos dias de barco para chegar numa comunidade. Quando é rio abaixo é mais fácil, mas quando é rio arriba, então demora muito. E ele passava de comunidade em comunidade pregando o Evangelho. Eu acho que ele faz esse trabalho ainda até hoje lá, pregando o Evangelho. E era uma pessoa de vida simples, que não tinha uma casa para morar quando a gente saiu de lá. Os irmãos estavam fazendo campanha para conseguir uma casa para ele lá em Cruzeiro do Sul. Que mostra justamente pessoas que se colocaram à disposição, e que são fruto disso que aconteceu aqui, né? Um grupo pequeno de pessoas lá em Jerusalém, mas que aceitaram o desafio, entenderam a missão, e foram, e a obra se espalhou pelo mundo até os confins da terra. Por isso que a gente chegou ao Acre, e eu contando essa história, onde o Evangelho é pregado e é anunciado hoje. Eu tive a oportunidade de ir em uma dessas viagens, assim, rapidinho, assim, de escola bíblica, mas entrando em um barco em rio cheio, entrando nos igarapés e demorando um absurdo para chegar no local. Mais uma experiência sensacional, e que os irmãos vivenciam isso lá todos os dias, né? Lutando contra as carapanãs. Vocês não sabem o que é carapanã? Vamos ver se os irmãos sabem aí de geografia. Muriçoca. Lá é Carapanã, né? Muriçoca, contra a malária. Dengue lá não tem muito, né? Dengue tem aqui. Lá o povo tem 7, 8, 10 malárias, sofre um absurdo, mas eles têm medo mesmo da dengue. Lá eles não tem medo de malária. Aqui a gente tem medo da malária, né? Quando a gente vai para lá, é um medo terrível, né? Mas que mostra isso que aconteceu aqui, que o Evangelho, ele saiu aqui, de Jerusalém, foi para Roma, e aí foi se espalhando, e ao longo desses 2000 anos, cá estamos nós, rememorando isso que aconteceu aqui, por conta desses irmãos lá em Jerusalém, que mesmo em meio a tanto sofrimento, mesmo em meio à luta contra um império poderosíssimo, a gente olha, a gente não tem a noção da força do Império Romano, a gente olhando de hoje, mas olhe para os Estados Unidos hoje, para o poderio bélico, para a soberania, para a superioridade bélica que os americanos têm hoje,
talvez os irmãos tenham uma ideia da força do Império Romano, né? E os Estados Unidos hoje dominam o mundo de uma certa forma. Eles dominavam, não era só do ponto de vista econômico, político, não. Eles tinham domínio territorial de uma região enorme do mundo, né? Então nós vemos aí que, mesmo assim, o Evangelho se espalhou. E por que o Evangelho se espalhou, né? Alguns fatores, irmãos, contribuíram para que o Evangelho ele crescesse, né, nesse período. Como eu falei, o Império Romano ele era muito forte, né, e eles fizeram estradas. Então você tinha as estradas, né, que serviam ao Império, né, havia estradas inclusive pavimentadas, a questão mesmo da infraestrutura, né, dos aquedutos, que tem até hoje, essas estruturas estão até hoje, para os irmãos terem uma noção do quão bem feito era. Então, se tinha estradas que facilitava a locomoção dos irmãos, dos evangelistas, tinha a língua grega, que era comum e facilitava a comunicação, mas, acima de tudo isso, existia quem? A ação do Espírito Santo de Deus. Não adianta se não tiver o Espírito Santo de Deus à frente, né, a coisa não anda. Então, humanamente, meus irmãos, era totalmente impossível o Evangelho se espalhar. Mas, com a ação do Espírito Santo, o Evangelho cresceu, o Evangelho se espalhou, né? Tem alguma coisa mais que chama a atenção, que os irmãos gostariam de destacar aí, nesta imagem? Não sei se está dando para os irmãos verem aí, né? Mas está dentro de tudo isso que eu já falei aqui, né? Que humanamente era impossível, né? Mas nós vemos que o Evangelho ele alcançou essas cidades importantes aqui, e todas essas cidades elas tiveram um papel fundamental na expansão do Evangelho. Então, além das estradas romanas, né, que facilitavam a locomoção, além da língua grega, né, e acima de tudo a capacitação do Espírito Santo de Deus, né, nós vimos que o Evangelho se espalhou, atingindo essas cidades aqui, né, como Antioquia, que era uma base missionária, Filipos, né, que foi a primeira igreja da Europa, Éfeso, né, que foi uma igreja que confrontou a idolatria, né, Corinto, né, que era um grande centro comercial, e a própria Roma, né, que depois de Jerusalém foi ali, né, era o centro do império, o coração do império, e mesmo assim foi alcançada, né, pelo Evangelho, né? O Império Romano pensava que dominava o mundo, mas o Evangelho estava conquistando Roma e conquistou o mundo, né? E glória a Deus por isso, né? E por isso nós estamos aqui hoje, né? E aí nós vimos, irmãos, que nada disso, né, impediu o crescimento da igreja, né? Perseguição, prisão, calúnia, intrigas de fora da igreja, intrigas dentro da igreja, nada disso impediu que a igreja crescesse. Mas o que é que impede a igreja hoje, meus irmãos, de crescer? Nós vemos que a igreja cresce. O irmão Oswildo falou, olha, a gente não pode pensar somente nas coisas ruins que estão dentro da igreja. Então a igreja ela se expande. Mas há algo que a gente não pode negar. Nós temos uma expansão da igreja hoje, mas não é a expansão da igreja verdadeira, da igreja fiel, da igreja bíblica, né? E por que os irmãos acham que isso acontece? É uma pergunta que eu não tenho a resposta, é para os irmãos. A igreja de fato está crescendo ou não está crescendo? Então, as igrejas hoje elas se tornaram muitas igrejas, né? Lógico, não é o caso da nossa igreja, mas é o caso de muitas igrejas batistas, inclusive, né? As igrejas estão muito voltadas para o humano, né? Estão muito antropocêntricas, né? O homem é o centro da igreja, né? Quando na verdade o centro tem que ser, né, Deus, né? Então
esse talvez seja, e creio que seja de fato uma das dificuldades. A igreja deixou de agir pensando na expansão do evangelho, né, na expansão do reino, em salvar vidas, transformar vidas, e passou a viver para si, para o homem, né, de afagar ego. Né? O que mais? Verdade, né? Quando eu estava olhando esse vídeo, de vez em quando aparece, alguém manda alguma coisa assim e acaba me rememorando, né? A respeito de quão disponível eu já fui. Aí o tempo parece que é o que a Bíblia fala, né? Nos embaraços da vida, né? Vem os embaraços da vida, trabalho, quer queira que não, família, né? Acaba sendo um embaraço, porque você tem casa, esposa, filhos, aí vem os bens, você se enche de coisas, né? E aquela disponibilidade para o reino, né? Ela fica de lado, né? E eu me vi refletindo a respeito disso. O que Carla fala aí foi a mesma sensação que eu tive. Se a gente olhar aqui para cada um dos, vamos chamar aqui dos veteranos, lá dos embaixadores do rei, eu fico brincando com os meninos, né? Diz, os veteranos ficam aqui, os buchos, né, os meninos do buchão vão ali para outra sala, que são os novos, né? Que é para eles quererem ser veteranos. Mas quando a gente olha para a vida aqui de cada veterano aqui, entre aspas, são pessoas que em algum momento de fato já foram muito engajados e contribuíram muito com o reino, mas que com o tempo viraram só veteranos de guerra. A gente fica lembrando das glórias do passado, né? Mas é verdade, né? Então são múltiplos fatores, né, que acabam impedindo. Mas o irmão Fernando colocou aí, né? Quando esse desânimo vem, quando a pessoa olha para a sua capacidade humana, né? Nós temos que olhar, pregar o evangelho, né? Insta, prega, repreende, a tempo, a fora de tempo, né? E aí eu sei que eu tenho essa mesma dificuldade que Carla falou, né? E que o irmão Fernando colocou aqui, né? Eu já vi Luciano falando aqui várias vezes, né? A gente fica falando isso e na hora a gente não vai, né? Fica só nesse papo aí na frente, né? Mas porque realmente falta isso, né, gente? A gente precisa, né, sei lá, ligar a turbina, né? Até o carro 1.0 que tem turbina, né? Você vai ultrapassar, o negócio está fraco, você aperta o botão da turbina e a turbina do crente é o Espírito Santo, né? Então, isso pode ser reflexo de falta dessa injeção de nitrogênio aí, como é que é, de nitroglicerina, é isso? Né? Que é o Espírito Santo para nós, né? Se não falar é que é pior, né? É verdade. Então vamos lá, irmão, vamos acelerar aí, né? Passa por 2, meu irmão. Vamos ver se a gente fecha pelo menos o 2, né? Então nós vemos, irmãos, aí agora, né? Vimos que o evangelho se expandiu, né? A igreja, apesar do sofrimento, apesar das perseguições, apesar da luta contra o império, o evangelho se expandiu, né? A igreja sobreviveu apesar de todas essas lutas aí. E aí, irmãos, nesse contexto nós vamos ter o surgimento, né, das epístolas, né? As cartas que foram enviadas às igrejas. E aí mais um questionamento aqui, por que essas igrejas precisavam receber cartas dos apóstolos, né? Nós vimos que Paulo escreveu, e nós temos as epístolas também dos demais que foram escritas. Mas por que essas epístolas existiram? Por que essas igrejas precisaram receber cartas? Está muito relacionado a isso que o irmão Osnildo acabou de falar aqui. Uhum. Então as igrejas foram estabelecidas, o reino de Deus se expandiu. Nós vimos lá no slide anterior as cidades onde, né, ali mais próximas, onde o evangelho chegou, as igrejas se estabeleceram, e à medida que a igreja vai crescendo, ela precisa, né, de doutrina, ela precisa de direcionamento.
né? Ela precisa de um conjunto de um conjunto normativo para que ela se conduza sem desvios, né? E aí onde entra a palavra de Deus, onde entra, no caso, aí as epístolas, as cartas que foram enviadas, porque começaram a surgir os problemas dentro da igreja, né? Se tem gente no meio, tem confusão, né? E igreja, irmãos, embora a gente olhe para a igreja, olhe para os irmãos, né, e pense que todo mundo é santo, a igreja nada mais é do que uma reunião de um bando de pecador, né, arrependido, lutando dia após dia para não, né, voltar para a velha vida. E aí tem mentiroso, né, tem, né, sim, exatamente. Então, assim, além desses que estão crentes verdadeiros, que estão lutando, né, a natureza carnal milita ali o tempo todo, né, existe logicamente o joio, né, existe ali aquilo que é muito parecido com quem é, mas não é, né? Então as igrejas se estabeleceram, e dentro da igreja tinham os crentes fiéis, mas mesmo os crentes fiéis estavam sendo levados em roda por ventos de doutrinas, né? Por quê? Porque tem aqueles que se aproveitam, né? Como a gente olha nos dias de hoje, o irmão Fernando falando das igrejas midiáticas, jogo de luz, né? O Rosalvo falou aqui das igrejas que incentivam muito essa questão do eu, né? Do antropocentrismo, né? E isso também não era diferente naquele tempo. Existiam grupos variados, né? Existia o grupo que depois que Paulo veio, eu dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de... né? E aí tinham esses grupos. E aí existiam aqueles grupos que diziam, não, para você ser crente, você tem que cumprir o mesmo ritual da lei judaica, tem que se circuncidar, né? Existiam aqueles grupos que diziam, não, você pode se prostituir, não tem problema nenhum, né? Você pode cumprir os mesmos rituais, né, mundanos. E as igrejas começaram a ser minadas, né, pelo pecado. E aí, nesse contexto, é que vêm as epístolas. Elas foram escritas por quê? Né? Para corrigir erros doutrinários. Você tinha falsos ensinos, a gente tinha aí nesse contexto as heresias, né? Resolver problemas nas igrejas, divisões, imoralidade sexual, imoralidade de todo tipo, né? Conflitos. Você tinha um irmão botando o outro na justiça. Você tinha o filho que estava, né, se deitando com a mulher do seu pai, né? Então, tudo isso acontecia dentro da igreja aqui, né? Se a gente olha os problemas hoje na igreja, a gente diz, mas as igrejas de hoje têm problemas. Lá na igreja primitiva tinha problemas também. O fato é que esses problemas eles não eram colocados, né, para debaixo do tapete pelos apóstolos, né, pelos líderes da igreja. Eles eram confrontados. Zezé falou alguma coisa? Aí volta, por isso que eu disse, tem relação com o que o irmão Osnildo falou aqui, né? Que eu falei que a gente fica falando, mas tem que falar, senão tem que confrontar, né? Porque é a partir do confronto que a gente reflete, né? E busca a transformação. Então, por que essas cartas foram escritas? Porque as igrejas tinham falsos ensinos, existia muita heresias dentro das igrejas, né? Havia divisões, como eu falei, existiam aqueles que era desse, era daquele, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, né? Tinha os que eu sou de Jesus, né? Tem até hoje também, né? Eu sou desse também, dos de Jesus. Somos mais crentes, né? O de Jesus é o... Eu sou do chefe, então... né? E essa era a ideia, né, das cartas, justamente essa questão da correção, da disciplina, né? Então, corrigir os falsos ensinos, as heresias, né, resolver os problemas de divisões, imoralidade, conflitos, né, ensinar a verdade do Evangelho e fortalecer a fé. Passando agora aqui para essa questão, para um outro ponto, né? O irmão Luciano falou aí a respeito da disciplina, a Carla reforçou, né? Ou seja, corrigir, né, o que estava de errado dentro da igreja. E aí vem um outro ponto, né, que é ensinar a verdade do Evangelho, né, e fortalecer a fé. Então, uma das funções das epístolas é justamente encorajar
aqueles crentes que estavam desanimados, que existiam muitos crentes ali que estavam desanimados, estavam passando por sofrimentos e a fé não tem jeito, né? Nesse momento você começa a se questionar. Então vem para fortalecer a fé, mas não é só dizendo vai lá, né? Fique firme, mas fortalecendo por meio da palavra do Senhor, né? E por isso que essas cartas foram escritas, né? Também foram escritas para preparar a igreja para enfrentar as perseguições e os desafios, né? Então elas foram feitas, né, com essa intenção, né? E onde que foi onde que elas foram escritas, né, e quando? Então as cartas elas foram escritas aí por volta de 48 a 95 depois de Cristo, né, em diferentes cidades do Império Romano. Foram endereçadas às igrejas e os líderes, né, que enfrentavam situações reais. Então a ideia das cartas, das epístolas é fazer com que a igreja lide, ajudar a igreja a lidar, a tratar situações reais do dia a dia, né? E elas ficaram para nós hoje com essa mesma intenção, de nos fazer lidar e tratar as situações reais do dia a dia, né? E isso reflete o cuidado, né, pastoral dos apóstolos, com a igreja em crescimento naquele período, né? E aí aqui só um resuminho dos principais temas, né, que as epístolas elas vão tratar. Fala de graça e salvação através de Jesus Cristo. Existiu aquele grupo que dizia que precisava se circuncidar, cumprir todo o ritual judaico para ser salvo, né? E as epístolas, né, as cartas vêm mostrando que a salvação é por meio da graça, né? Fala a respeito da vida cristã em santidade, unidade da igreja, liderança e serviço, né? E a esperança da volta de Cristo, né? E ali, depois os irmãos, eu vou disponibilizar, porque o tempo já está bem avançado, depois os irmãos deem uma olhadinha aí, mas vai falar lá a respeito da justiça de Deus em Romanos, né? É o foco de Romanos. 1 Coríntios vai falar a respeito de unidade, Gálatas, da graça de Deus, 1 Pedro, de fé e esperança, 2 Timóteo lá vai falar a respeito de fidelidade ao Evangelho, né, e da missão, né, cumprir a missão aí até o fim. Então, irmãos, as cartas, elas, no Novo Testamento, essas epístolas, elas mostram que a igreja primitiva, ela não era uma igreja perfeita, né? Se os irmãos olharem para a igreja hoje, os irmãos vão ver que a igreja não é perfeita, existem erros, existem falhas, né? Mas mostra também o cuidado de Deus, né, sobre a sua igreja através da palavra. E é por isso que essas cartas estão aí à nossa disposição também nos dias de hoje. Pode passar, irmãos. Passa rapidinho aí o próximo. Então aqui nós vamos ver agora, né, dentro desse panorama, que desde o início a igreja, né, os primeiros cristãos, eles enfrentaram oposição, enfrentaram sofrimento por conta da sua fé em Jesus Cristo. E aí nós temos alguns motivos, né, que levaram as pessoas a serem perseguidas. Havia, logicamente, a recusa em adorar os deuses romanos e o imperador, né? Existia naquele contexto essa pressão, né, para que as pessoas que faziam parte do Império Romano, que elas rendessem graças, né? O Ave César não é uma expressão à toa, né? Não é um breve, um singelo, como é que é? Ave César, não é um simples cumprimento, né? É uma expressão de extremo respeito ao imperador da época, né? Então, assim, existia essa pressão para que os crentes, eles se dobrassem, eles se ajoelhassem, eles cultuassem os imperadores e os deuses romanos da época. Então, como os crentes, né, sabiam e tinham essa consciência de que só deveriam render graças ao Senhor, então havia essa perseguição. Os crentes, eles eram acusados falsamente de ateísmo, né, de imoralidade e também de deslealdade ao império. O Evangelho confrontava os valores, né, e práticas da sociedade. Então, esses aqui são alguns dos motivos, né? Quando a gente olha hoje para o nosso contexto, e a gente vê que a coisa é cíclica, né?
porque 2000 anos depois, o Evangelho continua confrontando a sociedade, né, e a sociedade, o governo, né, o governo, quando eu falo governo, eu não estou falando do governo do Brasil, mas os governos, a lei que rege o mundo mundano, o mundo natural, acaba indo contra, né? Você vê hoje leis sendo criadas, né, para impedir que a Bíblia seja pregada, né, de forma integral, ou seja, você pode pregar partes da Bíblia, mas aquela parte que confronta, que diz que certas atitudes, né, que certos comportamentos são pecaminosos e que desagradam a Deus, esses não podem ser pregados. Então, os cristãos naquele período, eles eram perseguidos por isso, e nós também somos perseguidos por isso. Os irmãos do homeschooling aí viram esses dias um caso que repercutiu bastante, de uma família, né, que foi condenada a 50 dias, os pais foram condenados a 50 dias de prisão, né, porque estavam ensinando os filhos em casa, porque não se dobraram, né, ao que o Estado quer, né, que as crianças aprendam, né. Dentro da argumentação do juiz, as filhas estavam tendo alienação intelectual, era alguma coisa nesse sentido. Tem a alienação parental e tem também a educacional, cultural. E dentro da argumentação do juiz, diz que essas crianças, elas, né, apesar de lerem mais de 30 livros por ano, de saber inglês, latim, né, esses meninos aqui, tudo em latim, os meninos desses, todos sabem latim, né? Saber inglês, latim, mas isso que não escutavam, não tinha como estavam fora da escola, não tinha acesso à cultura, né, ao funk. E aí ele cita lá na condenação a algumas áreas da cultura que essas crianças não têm acesso. Por que eu estou falando isso? Porque isso mostra a pressão da sociedade para moldar o Evangelho, né, no movimento contrário do Evangelho. O Evangelho vem para confrontar, e quando confronta, logicamente, vem as resistências, né? E esses irmãos eram presos por isso, né? E hoje a gente já vê pessoas sendo punidas, né, pela justiça, porque não se dobram, né, ao que a sociedade quer que as pessoas aprendam, né, aos comportamentos que a sociedade deve assimilar, né? Então, quais eram os sofrimentos, né? Então, existia essa perseguição por conta disso, por conta da recusa de se dobrar ao império, né? E quais eram os sofrimentos? Prisões, açoites, né, julgamentos injustos, penas de morte, decapitação, crucificação, outros eram queimados, lançados às feras, enfim, né? Os irmãos já viram lá em Roma o Coliseu Romano? Tem lá, ponto turístico, o povo vai, um monte de crente vai também, né? Eu tenho vontade de ir lá ver, né? Tem o Coliseu Romano, né, que é uma arena, que era lá onde os crentes eram lançados para serem devorados pelas feras, né? Como punição pelo fato de serem crentes, né? E aí, nesse período, vigorava a política do pão e circo. Engraçado que eu pergunto para os meninos da universidade hoje, né, sobre a política do pão e circo. Quem dos universitários aí sabe qual que é a política do pão e circo? Já ouviram falar? Alguém aqui já ouviu falar da política do pão e circo? Acho que Luciano, do pão e circo, do pão e circo. Falei ligeiro demais. Era a política do pão e circo, né? Então, o governo entretenimento. Então, assim, o governo, para poder acalmar as pessoas diante do descaso com a sociedade, ele fazia shows aí no carnaval, né, nas festas juninas, de graça, no período político, né, e dava Bolsa Família da Vida, as cestas básicas, né. No caso lá, o circo, nesse período aqui, eram crentes, né, e condenados de diversas áreas, setores da sociedade, que eram jogados lá para lutarem contra as feras, para lutarem entre eles mesmos pela vida, né. Ou seja, e o governo dava o pão, o alimento, né? Ou seja, acalmar o povo com entretenimento, né, e com comida, né, com alimento. E o povo de Deus, os cristãos, eles eram oferecidos lá para as feras, né,
para acalmar o ânimo da sociedade, né, vendo eles sendo devorados, né. Então eles eram punidos com perda de bens, expulsões, né, rejeição familiar, enfim. Né. Tudo isso acontecia naquele contexto. Né. Mateus capítulo 5, versículo 10 vai dizer o seguinte: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Esta era a esperança desses irmãos. Esta é a nossa esperança. E por isso que esses irmãos suportaram, né? E o evangelho se expandiu. A gente vê, logicamente, a imaturidade cristã nas falas, nos posicionamentos em algum caso, mas você vê que é algo verdadeiro, né? Que mostra justamente o poder do evangelho de resgatar. E ela, além de ser do ambiente artístico, a família dela, a mãe dela é extremamente dura, é ateia, né? E que hoje já olha para ela e diz: você não pode sair daí, que onde você está é o seu lugar, né? Porque vê mudança, né? E aí esse é o poder do evangelho, né? E por conta disso, o mundo, né, o diabo, ele não fica feliz e vai reagir. Por isso a igreja é perseguida. Passa aí, rapidinho. Vai ficar o último ponto lá, né, que esse aqui é a respeito do contexto do Apocalipse. Né, isso aqui é o pastor que vai falar dele. Né, eu não conheço muito de Apocalipse, eu não me sinto seguro. Né. Mas nós vemos, irmãos, que de uma forma geral, a igreja, ela, com a descida do Espírito Santo no Pentecostes, a igreja, os servos são capacitados, a igreja se estabelece ali, ela se expande, sofre perseguição, né, a igreja passa por dificuldades, né, internas e externas, né, e isso aparentemente pode desanimar. Mas aí no Apocalipse é onde a gente vê, né, que o sofrimento, né, as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória, né, que a nós vai ser revelada. Então, qual é o contexto de escrita de Apocalipse? Ele é escrito nesse contexto aqui de perseguição intensa, cristãos acusados e presos e mortos por conta da sua fé. O próprio João, que escreve esse evangelho, está exilado, preso na ilha de Patmos. E engraçado, ele está preso. Está lá, ele morreu por lá. E ele escreve dando esperança, né, para os crentes. Né? Então, pressão para adorar o imperador e os deuses pagãos, igreja sofrendo, né, pessoas desanimadas, é nesse contexto. Né? Então, João está lá exilado na ilha de Patmos, escreveu isso aí por volta de 95 depois de Cristo, né, para as 7 igrejas da Ásia. Né? E o que João revelou, né, na sua carta lá do Apocalipse, né, no livro do Apocalipse? Né? João viu Cristo exaltado, né, e soberano sobre toda, né, a história. Olha só que interessante. Não é sobre só aquele contexto, é sobre aquele contexto e a história como um todo. Fala do conflito entre o bem e o mal, do juízo sobre o pecado e a injustiça, e a vitória final de Cristo. Né? Então, Cristo reina. Esta é a mensagem central, né, de Apocalipse, que Cristo reina. Mesmo em meio à perseguição, o fim da história já está nas mãos de Deus, né? E sempre esteve. Amém? Então, vamos colocar de pé. Só o último slide, só rapidinho. E os irmãos podem ficar de pé aí. Pode passar Pronto, aí aqui tem, né, só um resumo mesmo daí de tudo. Vemos aqui as epístolas no contexto da igreja, a perseguição e sofrimento, né, o contexto em que Apocalipse foi escrito, e ali a consumação da história, que é Cristo vive e reina e reinará eternamente.